aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta aqui com Direto do Trono de Deus. Desculpa aí o atraso, tive um pequeno imprevisto arrumando o papai lindo, maravilhoso. Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje a gente vem com uma palavra aí bem bacana, bem maneira, bem legal, bem instrutiva, bem, enfim, que fala aí sobre o maná, né? Não rejeite o seu maná, não rejeite o que Deus tem pra você, o que Deus colocou aí na sua vida. Não rejeite o maná de Deus na sua vida. Aguardando aí o Marcelão entrar. Deixa eu aproveitar e chamá-lo. Rapidão, Rapidex. Ele tá online, então daqui a uns 2 minutinhos eu acredito que ele já esteja dando um ok aí. E você que tá aí no replay, né? Você que vai assistir isso depois, porque você tem uma vida corrida e aí não consegue meio-dia tá aí com a gente, porque eu sei como é que é, né? Nosso dia a dia é bem corrido mesmo. A gente tem muita coisa pra fazer, trabalho online. Esse negócio de trabalhar online em casa às vezes deixa a gente meio perdido, porque tem que fazer as coisas da casa, tem que fazer as coisas do lar, tem que fazer as coisas de tudo, e aí a gente acaba confundindo um pouquinho o que é trabalho e o que não é, né? E também sobrecarrega um pouco também. As crianças em casa, não estão na escola, e aí isso vai deixando a gente um pouquinho perdido, né? Então, você que tá aí no replay, que Deus possa estar abençoando a sua vida do mesmo jeito que está abençoando a minha, a do Marcelão aí, a vida de cada um que tem nos abençoado com a palavra de Deus, trazendo cada dia mais e mais novidades sobre o que Deus tem instruído, o que Deus tem falado com cada um, né? Como eu sempre falo, Deus não fala só comigo, Deus fala com cada um de nós, e quando Ele fala aos nossos corações como uma faca de 2 gumes, né, não, Marcelão? Ele corta tanto aqui quanto aí, e é uma palavra de Deus. Não rejeite o maná de Deus aí na sua vida. E aí, Marcelão? E aí, Desculpa, velho, eu beleza? estava terminando de vestir o meu pai quando você me perguntou assim, tá pronta? Aí não deu nem para dizer quase, Tá quase pronto. beleza. Beleza, beleza, graças a Deus. Então tá bom. E você, como é que você tá aí? Tô aqui feliz. Algumas estratégias começando a funcionar, outras ainda em processo de não funcionamento, mas vão funcionar. E as que não funcionar, a gente vai mudar. É assim que a vida funciona. Não funcionou, a gente arruma outras estratégias. É, exatamente. E tu? Tudo bem, graças a Deus, caminhando na presença do Senhor todos os dias. Ai, cansada, mas tô bem. Muito bom. Deus trazendo cada dia mais e mais novidades pra gente aí. É isso aí. Isso Rapaz, e aí. hoje, hein? Hoje, não rejeite o maná. Pois Não rejeite o maná. Não rejeite o maná. Não rejeite o eu maná. queria que a gente começasse lendo aí o texto base, na verdade, que é Êxodo 16, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Não rejeite o maná. Êxodo 16 fala, né? E tomaram a sua jornada de Eli, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois da sua partida da terra do Egito. Aí eu quero pular lá para o 6, que fala: Então disse Moisés e Arão e todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã então vereis a glória do Senhor, porque ele ouve a vossa murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis
contra nós. E Moisés disse isso: será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, pois o Senhor ouve a vossa murmuração, que murmurais contra ele. E quem somos nós? Nossa murmuração não são contra vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Aí eu quero pular de novo lá para o 31. No 31 ele fala: e Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou. Enche um homer dele e guarda-o para a vossa geração, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: toma um vaso e coloca um homer de maná nele, e guarda-o diante do Senhor, para ser guardado para as vossas gerações, assim como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão pôs diante testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Eles comeram o maná até que chegaram aos tempos da terra de Canaã. Ora, um homer é a 10ª parte de um efa. Você quer ler mais algum que você acha importante aí? Não. Você leu o 31? Li o 31. Não, então não. Vou ler de novo. E a casa de Israel chamou o nome disso maná, e era somente de coentro branco, e o seu gosto era como coscorrões, e feito com mel. Uhum. Que legal. Vamos lá? Vamos lá. Qual é o nome Primeiro, da live hoje? não rejeite o maná. Uau. E aí, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta primeiro. Eu queria perguntar para você se você sabe o que significa maná. Uhum. O que é maná? O que é maná? Posso É, responder mesmo? pode. Então tá bom, olha só. Maná no hebraico significa man. É man, certo? O livro Isso, bíblico de man. No Êxodo, hebraico que sai de manhu. é, o livro bíblico de Êxodo o descreve como um alimento produzido milagrosamente, sendo fornecido por Deus ao povo israelita, liderado por Moisés, durante toda a sua estada no deserto rumo à terra prometida. Segundo o Êxodo, após a evaporação do orvalho, formando durante a madrugada, aparecia uma coisa miúda, flocosa, com a geada branca, descrita como uma semente de coentro, e como um bdélio, que é também uma semente muito parecida com mirra, e era usada, tá vendo? Eu estudei, moleque. E é usada também para falsificar a mirra, o bdélio. E olha só que interessante isso. Que lembrava pequenas pérolas, geralmente era moído, cozido e assado, sendo transformado em bolos. Diz que o seu sabor lembrava bolo de mel. Ainda segundo a Bíblia, o maná era enviado diariamente e não podia ser armazenado para o outro dia. Também não era fornecido aos sábados. Por isso, Deus enviava uma porção maior às sextas-feiras. E nesse caso, o maná podia ser guardado para o sábado sem se deteriorar. É o fenômeno descrito em Êxodo 16 e outras passagens bíblicas que ele cita aqui, certo? Então ele diz o seguinte, olha só que interessante isso aqui. Em Mas 1927, manhu, deixa eu só complementar, só uma palavra. Manhu ou man, ele significa o quê? O quê? sim, eu vou O que chegar é lá. isso? Eu vou chegar lá, rapaz.
Olha só, em 1927, Frederick S. Boberhohen, que eu não sei o nome dele, da Universidade Hebraica de Jerusalém, descobriu que piolhos de plantas, cigarras e conchinilhas se alimentam de tamagueiras no deserto do Sinai e excretam o excesso de seus carboidratos na forma de uma substância doce. Essa época no Sinai, não, substância doce. Cadê? Substância doce. Essa substância se evapora em partículas que se assemelham com a geada. Supõe-se que esse era o maná, que Joséfo declarou ser ainda encontrado em sua época no Sinai. A aceitação da narrativa de Êxodo 16 exclui essa possibilidade de que o maná era cocô de bicho, da tamagueira, tenha sido o alimento milagroso com o qual os israelitas sobreviveram por 40 anos. Por quê? E sim, o maná do céu foi provido ao longo dos anos, mas seu suprimento cessou tão logo entraram na terra prometida. Então, é a primeira premissa. Se ele parou logo quando eles entraram na terra prometida, não significa que isso é uma constante dentro do processo do deserto. Então, não é cocô de bicho. O maná da tamagueira é encontrado no Sinai somente nos meses de junho e julho. E a quantidade dessa matéria é extremamente pequena e não pode alimentar a muitas pessoas, ao passo que a Bíblia afirma que Deus nutriu uma nação inteira com o maná por quase 40 anos. E além disso, o maná bíblico não poderia ser preservado sequer para o dia seguinte, e a não ser aos sábados, e também diferia em forma de preparo, pois podia ser cozido ou assado. Em contraste, o maná da tamarqueira pode durar vários dias e, embora possa ser cozido, não pode ser assado. Essas diferenças indicam que aceitar a interpretação contemporânea que explica o maná como um produto natural do Sinai significa rejeitar o verdadeiro relato Que bíblico. a gente trabalhou ontem, né? É tentar tirar a glória de Deus. E Exatamente. o ser humano faz isso falando, por exemplo, que o Mar Vermelho se abre todo ano, né? E o Mar Vermelho se abriu naquele dia, eles passaram a pés secos. E Então nunca é mais sempre ficou tentando assim, né? tirar, é sempre tentando tirar aí a glória de Deus, Roubar né? a glória de Deus. E aí a casa de Exatamente. Israel deu àquele alimento o nome de maná. Em hebraico, soa parecido com as palavras que significam que é isso? O que é isso? Então não se sabe até hoje o que é isso. Até hoje, até agora, porque nós vamos explicar verdadeiramente o que é isso. Logo no segundo, no início do capítulo 16, você leu uma passagem aí, qual foi? Que eles estavam reclamando, você foi para o versículo 6? Foi. Isso. E Eu aí li o versículo então 1 e Moisés pulei. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Então, E o ele primeiro fala: passo é o E pela maná, manhã vereis a a glória de glória de Deus. Então, Deus. olha só, o maná é a representação da liberdade de Deus. Uau! O Deus, maná é a eu, representação eu da eu coloquei libertação. assim: Deus escuta até o seu murmúrio. Legal. Deus E aí, escuta até o seu murmurar. Ele escuta. e no 7 ele diz: E pela manhã vocês verão a glória do Senhor. Ou seja, número 3 o maná é a representação da glória de Deus. E você Olha vê, só que sabe, massa. Marcelo? Você Olha vê só que assim: massa. Número 1, você falou aí. Deus é a representação escuta do ouvir.
de Deus. Deus escuta até o seu murmurar. Legal. Porque ele fala assim, você não tá... Porque o povo de Israel, naquela época, eles, eles temiam a Deus, como se deve temer, mas eles também tinham medo de Deus. Então, eles estavam ali murmurando e eles não tinham Jesus Cristo para levar o seu murmúrio, né? A sua oração, o seu clamor, o seu para Deus. Eles não tinham Jesus naquela época, né? Diretamente. Então, eles tinham um profeta, um sacerdote, alguém que levaria a sua oração, sua prece a Deus. E ao invés deles orarem, como eles sempre foram ensinados, desde quando eles colocaram o pé aqui no mundo, nós sempre fomos ensinados assim, a buscar do Senhor, a clamar ao Senhor. Ao invés deles clamarem ao Senhor, eles reclamavam de Moisés. Eles diziam, né, você nos trouxe para morrer aqui? Não tem comida? Eu sinto falta da cebola do Egito, porque não tem comida aqui para comer. E aí Deus, claro, através da boca de Moisés, diz assim, vocês não estão reclamando contra Moisés, vocês não estão reclamando contra Arão, vocês estão reclamando contra o Deus de Israel. É contra o Deus de Israel, aí eles têm medo. Isso é medo, não é respeito. É medo. E eles têm medo. E aí Deus fala assim, mas eu escutei o seu murmúrio. Ainda essa tarde, vocês verão. E pela manhã vocês verão a glória de Deus. A glória de Deus. Ainda essa tarde vocês verão que Deus, né, é quem fez vocês saírem do Egito. E essa tarde, e de manhã vocês verão a glória de Deus. Então, assim, o Senhor está falando, você vai ter a certeza de que fui eu que tirei você do mundo, que fui eu que te libertei, que fui eu que te curei, que fui eu que te dei paz, que sou eu que faço as coisas por você. E além disso, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Que é mais importante. Então, por isso que para mim o primeiro é Deus escuta até o seu murmúrio. Até o seu murmúrio ele escuta. E aí o segundo é, ele escuta o seu murmúrio e ele te prova quem ele é. E depois ele te faz ver a glória dele. Ele te faz ver a glória dele. Então o maná é como você falou. O maná é o ouvir de Deus, né? É o saber que Deus quem te tirou, quem te deu a liberdade. E é a glória de Deus, a própria glória de Deus ali. Para você comer, olha que bom. Comer a glória de Deus. É isso aí. E aí ele vai pro 31, eu pulei, né? Até o 31. Tem mais alguma coisa que você queria falar aí? Não, tá ótimo isso aí. É? Uhum, Tá bom. aqui sim. Aí ele vai pro 31 e ele diz, né? Peraí que eu pulei. Não, é isso mesmo. E a casa de Israel chamou o nome disso, de maná. O que é isso? E era como semente de coentro branco, e o seu gosto era como coscorrões feitos com mel. Coscorrões. Coscorrões são aqueles pedaços de açúcar, sabe, Marcelo? Aqueles pedaços de açúcar. Uhum. Então, só que esses pedaços feitos com mel. Era o gosto dele era como aqueles pedaços feitos com mel. Então era açucarado. Era algo doce. Porque a glória de Deus, ela é doce. Ela não é amarga. A gente vê o povo do Egito, né, o povo que saiu do Egito, passando por um lugar amargo. Passando por um deserto. Por uma dor terrível.
Mas quando eles aceitam a presença de Deus, eles sentem o gosto doce da glória de Deus. Que massa isso. A glória de Deus, ela é doce. Olha só que interessante, a palavra do Senhor diz que o pecado é doce como mel, mas amarga como fel. A glória de Deus pode parecer amarga, mas ela é doce como mel. O sabor dela é açucarado. E são pequenas porções. Olha só, ele fala assim, e Moisés disse e ordenou, enche um óber dele e guarda-o para vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Testemunho. Não é só viver a glória de Deus, é dar testemunho da glória de Deus. Quantas pessoas vivem a glória de Deus e vivem para si? Deus quer que as gerações saibam que você viveu a glória de Deus. Que você viveu a glória de Deus no momento mais amargo da sua vida. Porque o deserto é o momento mais amargo da nossa vida. Mas é o momento que mais ensina a nossa vida também, né? Exatamente. E Mas Deus o quer que você momento que dê mais nos testemunho. prepara para a terra de Canaã. Deus quer que você conte para as pessoas os problemas que você passou. Às vezes a gente fala assim: ah, não, não conta para ninguém, não, guarda seus problemas. Não é para murmurar. O Senhor diz: não murmure, não reclame, Uhum. não faça chacota, não culpe a Deus pelos seus problemas, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades. Mas dentro do problema que você está passando, dentro do deserto que você está caminhando, dentro desse, conte a glória de Deus na sua vida. Mesmo que ela seja só 10%, porque olha só, um homer, ele diz que é o quê? Um homer é 10%, é a 10ª parte de uma efa. Mesmo que a glória de Deus na sua vida seja 10%. De todo o deserto eu tive uma alegria, foi o maná. De todo o deserto eu tive uma alegria, foi a libertação. De todo o deserto eu tive uma alegria, foram as cordonizas. De todo o deserto eu tive uma alegria, o Senhor colocou aquela água amarga e fez ela ficar doce. Conta dentro do deserto quantas alegrias você passou, mesmo dentro do deserto. E faz-se de testemunho vivo para as pessoas, que elas saibam, que as gerações saibam, que seus filhos saibam, que seus netos saibam, que seus tataranetos, que você nunca nem vai ver, saibam que o Marcelo, no deserto, colheu maná. Uau, é isso aí. E olha só, a prova disso tá exatamente ali, ó, no que você passou para a gente ler. Eu acho que é Salmos. Não, 105. não é. Não, esse aí que você fala, ele tá em Hebreus 9:4, se eu não me engano. É. Olha Deus, só, Hebreus 9:4, você falou isso, né? Ele diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. E em Hebreus, é no Novo Testamento. Olha só a quantidade de anos que se passou depois disso e a promessa de Deus sendo se cumprido, na qual estava a urna de ouro estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu as tábuas da aliança. Ou seja,
além de ter lá, ainda deu flores, floresceu as tábuas. E as tábuas da aliança, quer dizer, as tábuas da lei, né? Dos testamentos e que foi dado a Moisés. Então, assim, é para sempre, né? Está em Hebreus 9:4. É para se Não lembrar podia que é para guardar para se sempre. comer. Olha que interessante. Não Mas a podia que parte que se, estragava. mas a parte que se guardou para servir como testemunho, essa prevaleceu. Exatamente. Testificado anos e mais anos e mais anos e mais anos depois. Muito top isso, velho. Muito Meu top e Deus. muito legal. Vou Deus é pedir para a muito gente ler top. também o Salmo 105:40. Eu vou ler ele Uhum. aqui. Ele diz assim: você quer dizer alguma coisa a respeito do Hebreus 9? Não. Não, pode ir para Salmos. É isso Ele diz mesmo. O assim: Hebreus 9 é o testemunho. É a legal. prova de que se prevaleceu para sempre. Então, Então, a gente continua pode colocar nisso. um quarto ponto aqui de que o maná é a testificação do poder de Deus. Pode, com certeza, deve. Olha só, Números 11. Não, que número? Salmos 105:40. Mas tinha um Números 11, 7 a 9. Você quer ler ele primeiro? Não, pode ir para o Salmo 105:40. Salmos 105:40 diz assim: Pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Olha só, o povo estava reclamando para Deus porque para eles o maná não bastava. Eles queriam uma carninha. Eles queriam uma carninha para comer. E o Senhor diz o quê? Que ele mandou. Essa palavra é muito interessante, porque ela se complementa, Marcelo. Ele diz assim: e o Senhor mandou as cotornizas do céu, mas os saciou com o quê? Com Com o que que o pão do Senhor céu. saciou? Com o E os pão do céu. saciou com pão do céu. Quer dizer, a cordoniza não os saciou. O que os saciou foi o maná. Porque O assim, uma Senhor está vez que a gente. dizendo para você que o que vai te saciar é a glória dele. Legal. É a glória de Deus que vai nos saciar. Você pode comer codorniza, você pode comer cuscuz, você pode comer bolo, você pode comer o que você quiser comer, mas o que vai te saciar é a glória de Deus. É a partir daí que Jesus Cristo encontra com aquela samaritana e diz: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ela fala assim: é dessa água que eu quero beber, me dê ela aí. E é justamente isso, é o maná. O maná nada mais é do que ser saciado por Deus. É a água que flui de rios de água viva. Você lembra que a gente falou isso ontem? A gente disse Quando a gente assim, come do maná, a gente experimenta outras comidas. E sabe como quando você experimenta o amor de Deus pela primeira vez? Quando você experimenta aquele primeiro amor, que você conhece verdadeiramente a Deus. Isso já aconteceu comigo, sabe, Cláudia? Por isso eu posso falar sobre isso. E aí, de repente, acontece algo na sua vida que você busca. Às vezes não é nem porque você ficou chateado com Deus ou porque você acredita que ele falhou com você, nem nada disso. É porque você simplesmente quer viver outras coisas. experimentar. Eu queria experimentar e viver outras coisas e eu fui experimentar e viver outras coisas. E nada sacia a sua fome de viver, nada sacia a vontade de viver do que a presença de Deus. E quando você percebe e entende isso, meu áudio, alguém está falando. E quando você percebe, vê se melhorou, Evelyn, me ajuda aí. Quando você percebe e entende isso, o que que acontece dentro desse processo? Você não quer mais largar o maná e você não reclamar mais porque você quer carne, né?
É massa isso. Isso é muito massa. Isso é muito extraordinário. Se você nunca viveu isso, experimente viver isso, porque é a coisa mais extraordinária do universo vivenciar isso. O manar de Deus, é verdade. E assim, a gente falou ontem, não sei se você lembra, a gente falou assim, é, a palavra de Deus é falando desde o início sobre a vinda de Jesus. Quem é o pão que nos alimenta? É Né? Jesus. Exatamente. Então, o maná nada mais é do que Jesus. É. Nada mais é do que a glória de Deus sobre as nossas vidas, né? E aí, você continua lá em Êxodo. Pode ler números, Marcelo. Números 11. 7. Ele diz assim: o maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e os socavam em pilões. Depois os cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Olha só. E do maná se dá para fazer qualquer coisa, né? A palavra de Deus, a gente falou isso ontem. A gente falou assim: se você está na terra como médico, esteja para a glória de Deus. Se você está na terra como escritor, esteja para a glória de Deus. Se você está como lixeiro, esteja para a glória de Deus, porque da glória de Deus dá para se fazer qualquer coisa. Pode ser assado, pode ser moído, pode ser cozido, pode ser assado. Dá para se fazer bolo da glória de Deus. Se faz qualquer coisa. É isso aí. Não importa o que você faça, faça para a glória de Deus. É extraordinário isso, né? E a gente ainda nega. Tem gente que ainda nega o maná, né? Olha só, Porque... tem um E texto tem aí. gente que Qual é o diz que próximo o texto? maná, chega de maná, não quero mais maná. Você já ouviu algumas pessoas quando estão passando pelo deserto falam assim, eu não aguento mais maná, eu não quero mais maná, chega de maná. Não, Senhor, continua mandando maná, porque, pelo amor de É o que Deus, nesse deserto sustenta, é sem o que maná não dá, ensina. não. É o que sustenta, é o que ensina, é o que nos faz crescer, é o que nos faz ter a energia e os carboidratos e as proteínas suficientes para vencer tudo aquilo que a gente precisa vencer. Jesus Cristo, Chega de deserto, mas de exa- maná, não. exatamente, exatamente. Em 1 Coríntios 10, 3, diz exatamente isso. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Então, eu acredito aqui que o nosso Olha, ponto olha que 6 delícia. Lê de novo. Comeram de quê? do alimento espiritual. Olha que delícia isso, Marcelo. Sério, eu não queria estar na pele deles, não. Mas eu queria comer do alimento espiritual. É isso aí. Olha, É alimento comer espiritual. fisicamente, porque assim, a gente come do alimento espiritual todos os dias, quando a gente come da palavra de Deus. Mas eles tiveram prazer, mas olha o que eles passaram para ter esse prazer, né? Eles tiveram prazer de comer fisicamente do alimento espiritual. Exatamente. Cláudia, você sabe o que eu queria? Hum, Eu queria. passar por tudo que Não, eles passaram. olha só. Deixa eu te falar uma coisa que Deus acabou de me responder aqui na minha mente. Cada um passa pelo seu deserto. Exatamente, eu não quero Entendeu? passar pelo Então, deserto de assim, ninguém. deixa eu te falar uma coisa. A gente passa pelo deserto. A gente Uhum. passa até chegar à terra prometida, até chegar a É isso Canaã. aí. Né? Até a gente conseguir entender assim na terra como no céu e fazer as coisas na terra como no céu, a gente passa por desertos. Jesus Cristo precisou passar pelo deserto. Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Deus falou: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E ele foi diretamente Para o deserto. para o deserto, passar 40 dias e 40 noites lá em jejum.
em jejum, pela representação de um ciclo de vida, 40 dias, ou 40 anos, e esse número tem exatamente essa representação, é, sendo alimentado espiritualmente todos os dias pelo Espírito Santo. E então o maná é alimento espiritual. E quando, olha só, nós temos 6 pontos aqui até agora. Até agora, nos textos que a gente está lendo, são 6 pontos do que é verdadeiramente o maná. O maná, primeiro, é a representação de que Deus ouve o nosso murmúrio. O segundo ponto é que o maná é a liberdade de Deus. Porque ele diz lá que é a representação de que o meu povo foi liberto e ele não é escravo mais e por E isso ele que tem foi direito Deus de quem comer o libertou. maná. E foi Deus quem libertou. O maná vocês vão ver nesta manhã a glória de Deus. Então o maná é a representação da glória de Deus. Anos depois, e muitos anos depois, o maná é a Testemunho. testificação do poder de Deus. E depois disso, quero carne. O maná é o Deus saciando a nossa fome. E a gente nunca mais tendo sede. E Deus e o maná é alimento espiritual. Olha que extraordinário isso. O maná é alimento espiritual. E aí, E olha aí, só que interessante. Você diga. falou assim, a gente, todo mundo passa, cada um pelo seu deserto. E sabe o que é interessante, Marcelo? É que às Qual? É vezes isso aos aí. meus olhos, o seu deserto é muito fácil de passar. Eu olho assim, ai caramba, o deserto de Marcelo é muito fácil de passar. Eu queria o deserto dele. É muito fácil porque é o Marcelo que está passando, não sou eu. Entendeu? É isso O aí. deserto que eu estou Muito top. passando é o deserto que é muito fácil para você. Mas é muito fácil para você porque sou eu quem estou passando pelo deserto. Então, o deserto de ninguém é muito fácil. O deserto de todo mundo é a medida de cada um. Porque o Senhor disse que Ele não dará fardo maior do que possamos carregar. E Carregar. também não dá menor. Sabe por que Ele não dá menor? Porque senão não há aprendizado. Não há Exatamente. aprendizado, né? Exatamente. Então, Então essa cada um história que tem as seu pessoas deserto. dizem Então, essa história que as pessoas dizem que cada um está no mesmo barco ou no mesmo deserto, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo deserto. Não, realmente não estamos. Cada um está no mesmo mar, entendeu? Mas cada um no seu barco, no seu problema. E esse problema tem um Deus que ajuda a solucionar. Porque nós vamos correr atrás para solucionar a parada. Deus vai nos dar insights da solução. Entendeu? Ele mostra isso como quando Moisés sai do Egito e a primeira barreira que ele encontra é o Mar Vermelho. E aí ele olha para Deus e fala assim: e agora? E Deus fala assim: não sei por que você está me perguntando isso. Levanta a ferramenta que eu te dei, o poder que eu te dei, porque a Bíblia diz: Deus dá poderes a Moisés. E aí dá o cajado para ele e fala assim: joga no chão, joga e se transforma numa serpente. E aí é impressionante isso. É impressionante porque Deus libera poder para o ser humano fazer coisas que são necessárias para fazer, para liberar o povo dele. E a E gente já aí, falou sobre isso também, que quando ele está lá junto com os magos jogam, e aí aquela serpente, aquele cajado vira serpente também, mas a de Moisés engole as outras duas, porque a é única que isso aí. tem o verdadeiro poder é aquela que tem o poder do Senhor. Exatamente. E aí Deus pergunta para ele: não sei por que que você está me perguntando, levanta o teu cajado lá para Já o te mar e tu vai ver o que vai ficou seu acontecer. filho levar. Só porque a porta é de Exatamente. água? Não, Exatamente filho, isso. vai lá. Só porque a porta é de água, exatamente. Em águas Vai lá. profundas. Eu queria ver, velho. Eu queria ver essa imagem dos peixes nadando de um lado, os peixes nadando do outro. Não como eu vejo o meu aquário aqui, mas lá no coisa. Ia ser massa demais passar por isso. Então, E olha ele, só, Cláudia. e sabe o que que é legal, Marcelo? É porque assim, voltando para os barcos, né? Haverão barcos que vão perder a vela, haverão barcos que vão ter que remar, haverão barcos que vão flutuar normalmente, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro do barco. Então, assim, o deserto é de cada um, só reafirmando. É isso O aí. É deserto é isso de aí. cada um, É é isso aí. individual.
É isso aí. Então vamos lá. E aí a gente volta lá em Êxodo, né? E ele fala assim: E os filhos de Israel comeram maná 40 anos até que chegaram à terra habitada. Eles comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Onde é a terra de Canaã para mim e para você? A gente já falou que Deus estava simbolizando ali toda a nossa vida. A saída do Egito, saída do mundo. Caminho no deserto para trabalhar a nossa vida, a nossa alma e a nossa vivência aqui na terra. E a chegada em Canaã é a Canaã celestial. Então, assim, enquanto a gente está no deserto, Deus tem maná para a gente comer. Ele tem maná para a gente comer. Uhum. Exatamente. O nosso deserto, ele tem maná para a gente comer. A Exatamente. pergunta é, chega de maná? Só que o maná hoje, Marcelo, ele está falar? de uma forma um pouquinho diferente. Pode? Ele está em João. Isso aí. Ele está em João. Isso que você vai falar está em João. No capítulo 6, versículo 31 a 33, diz assim, olha só. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu, eu sou o maná, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então, Jesus, o maná nada mais é do que a representação de Jesus Cristo. É a representação de Jesus. e É o aí eu pão volto da a vida. dizer, não rejeite o maná. Quem é o maná, Marcelo? O maná é A Jesus Cristo. salvação. É a Olha só que palavra de interessante. Deus. Não Exatamente. rejeite o maná. Não Exatamente. rejeite. O maná é a glória de Deus. Né? Exatamente. E aí ele termina. Ora, um homem é a 10ª parte de uma efa. E toda a congregação dos filhos de Israel, lá no 17, partiu do deserto em si, segundo a sua jornada, conforme a ordem do Senhor. Só a parte A do versículo. Legal. Então, todo mundo partiu para seu deserto, para sua jornada, segundo a ordem do Senhor. E o que você tem feito hoje? Eu queria ler mais o Apocalipse. Eu deixo. Pra finalizar. É o que eu mandei, né? Apocalipse é o futuro. Exatamente. Ó. Falando do Quem tem presente, vamos falar do ouvidos, ouça. futuro. Apocalipse 2, versículo 17, diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Caramba, o maná é mudança de vida, mudança de história, mudança de mundo, é início, meio e fim e recompensa. Porque quando Deus faz as coisas, ele faz com início, meio e fim. Ele não é igual a mim, a você, que inicia um monte de coisa e não termina, ou que não termina as coisas que inicia, ou que nem inicia as coisas. Ele Deus mesmo diz, né? Eu não inicia, sou homem para que minta, nem filho nem do filho de homem para que homem se para que se arrependa. arrependa. Exatamente. Então tem início, meio, fim
e recompensa. E ele está dizendo isso em Apocalipse. Ele está dizendo assim, ó, que ele é o futuro, né? Você falou assim, Apocalipse é o futuro. Ele diz, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha colocarei um novo nome escrito. Você não será chamado como você é chamado mais. E como ninguém te conhece, a não ser você conhecerá esse nome. E exceto aquele que recebe, é recompensa. É você entender que você será um ser humano novo de novo. A representação disso é quando Jesus Cristo ele nasceu de novo, quer dizer, quando ele ressuscitou, quando ele foi ressurreto, ninguém reconhecia ele. As pessoas passavam por ele, viam ele e não reconheciam ele porque ele tinha um corpo e uma forma glorificada. E aí, quando isso acontecia, e aí as pessoas reconheciam provavelmente pela forma de falar, pelo jeito de agir, ele falou Pela assim, é o forma nosso de mestre. andar e pelo Pela partir do forma de... pão. Exatamente. E aí, quer rejeitar verdadeiramente o maná, continue rejeitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quer ter uma vida extraordinária? Saiba que o maná é a representação de que Deus te ouve. Mas se tá muito chique esse menino, vem cá pra tia te ver. Está muito chique esse menino, olha só como eu estou Meu todo Deus, gostosão. Deus! Eu sou todo lindo, rapaz, você tá pensando o quê? Gostoso, meu Deus! Olha a tia lá, rapaz, lá, ó. Você é herança do Senhor, sabia, neném? É a Olhou pra herança do mamãe. Senhor. Vá pra mamãe, vá. Baguncelinho, já quer pegar as coisas. Então, olha só, é você rejeitar que Deus escuta o seu clamor, o seu reclamar, o seu murmurar. É você rejeitar que Deus é a sua liberdade, é você rejeitar que Deus é a glória. E é tudo para a glória de Deus. É rejeitar a representação de que é a testificação do poder de Deus. É rejeitar que ele sacia todas as suas necessidades e que nunca mais a gente terá sede. É rejeitar que ele é um alimento espiritual e que a gente não precisa de mais nada quando nós estamos com ele. É rejeitar que ele é a representação de Jesus Cristo, que ele é o pão da vida. Tantas coisas numa pequena semente, É rejeitar a parecido com a própria semente de salvação. coentro. É muito pequenininho, não sei se você já viu uma semente de coentro. Geralmente as pessoas colocam naquele moedorzinho de sementes. É muito pequenininho. E aqui tem 7 pontos. É rejeitar a salvação, é rejeitar o verdadeiro amor. E então não rejeite a glória de Deus. É isso que nós colocamos como tarefa para você hoje. Marcelo, como é que eu faço para não rejeitar a glória de Deus? Faça tudo o que você fizer para a glória dele. É isso aí. Simples assim. Porque o maná pode moer, o maná pode assar, o maná pode cozer, mas o maná é para você se alimentar. É isso aí. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra extraordinária de hoje. Muito obrigado pelo seu manar todos os dias que o Senhor tem derramado, passado, presente e futuro na nossa vida. Nós sentimos isso todos os dias, nós nos sentimos, é o Espírito Santo de Deus. Nós sentimos como representação do Espírito Santo de Deus ser o Senhor. Pai amado, nós sabemos que é um pedaço de ti, que é um pedaço do céu, É verdade, assim Pai. na terra como no céu. Assim na terra como no céu. É isso que nós oramos e pedimos, Senhor. Que na terra nós consigamos fazer como é no céu, para a tua glória. Porque tudo foi feito por meio de ti e para ti. E é isso que nós queremos fazer todos os dias. Nós queremos fazer as coisas por meio de ti e para ti. Não importa o como ou o que nós fazemos, mas sim que isso seja para glorificar o teu nome. Nós Amém. assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, Paizinho querido. Amém. Beijo. Beijo no Deus coração, abençoe. Deus abençoe. Hoje tem 0659 9 p.m., né? PM. Beijo, beijo. Joia. Beijo, beijo.